Olá, neste vídeo nós vamos fechar as refatorações que nós fizemos anteriormente, fazendo novas melhorias ainda em cima do nosso código. Se você ainda não conhece a nossa série de vídeos, volte na nossa playlist e veja os vídeos antigos, onde nós começamos desde o Portugal, e então viemos evoluindo a nossa aplicação para uma versão web. Agora nós estamos utilizando JavaScript, Bootstrap, ali já com algumas coisas encaminhando ali a nossa aplicaçãozinha para ela consumir daqui a um tempo um API e a gente fazer um exemplo um pouquinho mais prático, Então nós começamos no Portugal, estamos agora numa versão web e vamos fazer aqui mais algumas melhorias. Se você tem acompanhado, deixa o seu curtir, deixe seu comentário ou recomende com amigos que estejam aprendendo programação e acompanhe. Então, começando, pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar uma consulta por nome, tá? Ou seja, quando eu tenho aqui dois registros, teste e teste2, não importa se eu pesquiso com o campo preenchido como teste, ou preenchido como teste2, ou vazio, ele sempre vai me trazer todos os registros, Aqui eu estou fazendo a consulta, Quando eu clico em consultar, ele limpa e traz tudo de novo. É que é bem rápido, a gente não percebe. Mas então nós vamos fazer isso, uma consulta por nome. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte, tá? Eu até deixei aqui começadinho. Nós vamos criar uma nova variável, chamada var. Chamada var não, uma nova variável. Nós vamos chamar ela de nome pessoa. E nós vamos pegar o valor digitado na tela. Beleza? Então, o nome pessoa vai ser o valor que eu digitei no meu campo. Eu vou criar aqui uma variávelzinha de controle, que eu vou chamar de buscar por nome. E ela vai começar como false. Essa é uma variável booleana, que é o tipo lógico lá do Portugal. Então, ou seja, buscar por nome sempre começa com falso. Só que o que eu vou olhar? Se o nome pessoa estiver preenchido, o buscar por nome vai ser true. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte. Se nome pessoa existe, ou seja, esse if nome pessoa no JavaScript, ele verifica se o nome pessoa está preenchido, se o nome pessoa está setado, se ele não é indefinido, se ele não é um valor nulo, digamos assim. Então, se eu fazer apenas dessa forma, if nome pessoa, o JavaScript já confirma para a gente se esse valor está setado ou não. Beleza? Então, se nome pessoa, então buscar por nome igual a true. Beleza. Daí o que eu vou fazer? Aqui embaixo eu vou olhar se buscar por nome, ou seja, ele é uma variável booleana, Se buscar por nome, pronto, se ele for verdadeiro e o nome que eu encontrei aqui for igual ao nome pessoa, eu vou trazer esse registro. Mas concorda que não é só isso? Porque e se eu não digitei nenhum nome? Tá? Vamos fazer um teste com isso daqui só para vocês verem. Se o nome for o nome que eu digitei, beleza? Vou digitar aqui teste2. Tá vendo? Ele sempre traz só o último. Se eu digitar teste aqui, teste2, ele acha. Se eu digitar teste, ele não acha. Ou seja, ele só está pegando o que está preenchido. O que eu quero dizer com isso? Ele só vai encontrar alguma coisa se eu digitar um nome para busca. Se eu digitar aqui teste2, por exemplo, ele encontra. Se eu colocar vazio, ele não traz nada. Então, para resolver isso, eu tenho que fazer o seguinte também. Eu tenho que testar. Ou, no caso, aqui no JavaScript, ele é pipe. Então, eu vou até aqui recorrer a um atalho, tá? Só porque por enquanto eu estou com um tecladinho improvisado e ele não tem o pipe, tá? Então aqui, então beleza, pipe, ou,
buscar por nome ou não buscar por nome. Tá? O que acontece? Esse ou, vou fechar aqui direito as parênteses, esse ou está falando o seguinte: se eu vou buscar por nome, meu nome tem que estar preenchido. Ou se eu não for buscar por nome. Então, se não estiver buscando por nome, significa que eu tenho que trazer tudo. E aí ele sempre vai entrar aqui, porque essa variável já começa como false. Se ele for buscar por nome, ele vai atribuir ela como true. Se ele for buscar por nome, ele pega o nome da pessoa e compara se aquele nome corresponde ao que a gente está querendo. Se não, aí ele só olha se não tem que buscar por nome, porque se não tem que buscar por nome, ele sempre vai pegar todos, beleza? Vamos conferir. Teste 2. Tá vendo? Tava como teste 2, ele já trouxe só o 2, mas vamos deixar vazio agora. Vazio ele trouxe os dois, beleza? Quando a gente acaba de salvar um registro, ele fica preenchido aqui, né? E aí, como consequência, como ele recarrega, ele acaba trazendo só o que ele achou como preenchido, que era o teste 3. Mas se eu limpar, ele traz todos. Então agora nós temos uma consulta por nome, né? Legal. Só que tem uma outra coisinha que a gente pode melhorar aqui nesse nosso código, né? Vamos fazer o seguinte. Essa outra melhoria, ela é uma melhoria um pouquinho extensa, tá bom? Então, recomendo que você preste bastante atenção, porque é uma melhoria um pouquinho complicadinha. A gente vai mexer em vários pontos do código e pode ser, né, que a gente tenha aqui algum aprofundamento um pouco maior na nossa lógica de programação. Então, essa segunda refatoração vai ser o seguinte. Toda vez que a gente insere um registro, nós temos que inserir o ID, né? Se eu colocar aqui o ID 1, eu vou acabar alterando o valor, né, que estava preenchido aqui na minha pessoa ID 1. Só que isso não é o ideal, né? Quando a gente fala de cadastros, a gente sempre tem um ID auto-incrementável, principalmente quando a gente fala de banco de dados, né? Então nunca você vai ter um sistema onde você informa o ID, né? A não ser que esse ID seja um CPF, mas internamente uma tabela sempre vai ter um campinho de ID que ele incrementa automaticamente. Então, para simular esse cenário de banco de dados, nós vamos fazer um ID auto-incremente, ou seja, um ID que tem um valor sequencial e que a gente não precisa informar esse valor, beleza? Vamos começar as alterações. Eu peço que você realmente preste bastante atenção e que a gente vá aqui fazendo a nossa melhoria. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é o seguinte. Eu não vou ter mais um tamanho fixo do meu array de pessoas, né? Vamos simular aqui como se fosse uma tabela mesmo. Então, eu vou falar aqui que eu tenho um array de pessoas. Beleza? Não sei qual é o tamanho, mas é um array de pessoas. Joia. Eu vou também criar uma variável chamada sequence, que nada mais vai ser do que um contador. Vamos chamar aqui de sequence e ela vai começar com o valor 0. Joia. A principal alteração que a gente vai fazer é o seguinte. Toda vez que eu clicar em salvar, a minha sequence vai ser incrementada. Lembra que mais significa que você está incrementando aquela variável. Então, isso aqui é equivalente a sequence igual a sequence mais 1. Beleza? A gente está incrementando o valor. E o que a gente vai fazer além disso, né? Quando a gente clicar em salvar, a gente vai ter que fazer uma tratativa aqui. A gente vai ter que olhar se o ID que eu peguei da tela está setado. Se ele estiver setado, significa que eu estou alterando. Se ele não estiver setado, significa que eu estou inserindo um registro, porque eu não informei um ID. Então, basicamente vai ser isso daqui. If não ID, né? Lembra que isso daqui significa se ele está setado ou se ele não está setado, né, no JavaScript. Beleza? No JavaScript, isso aqui é bem importante lembrar, que somente no JavaScript das linguagens mais comuns, né, é dessa forma. Então, se o ID não estiver setado, o meu ID vai receber o valor da minha sequence, que é o meu próximo ID a ser inserido. Beleza? E o que acontece? Agora, eu não vou mais inserir dessa forma. Agora eu vou inserir um array naquela posição.
que é muito mais fácil, beleza? É equivalente ao que a gente estava fazendo, porém de forma mais elegante. Então aqui eu vou criar o seguinte, eu vou criar um var pessoa. Não vou inicializar ele aqui, eu vou inicializar ele aqui embaixo. E eu vou falar que pessoa vai ser igual a um array, onde vai ter o valor de ID e nome. Sendo que o meu ID foi tratado aqui em cima, de acordo com a minha regra. Beleza? Então, joia. Isso daqui eu não preciso mais. Só que uma coisa importante, né? Hoje eu ainda consigo inserir um ID. Só que eu não posso mais inserir, certo? Então eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que... Opa, desculpa. Eu vou ter que pegar aqui o meu campo de ID e falar que ele é read-only. Ou seja, que ele é somente leitura, né? Eu não posso informar valores nesse meu campo ID. Comi uma barrinha aqui, deixa eu pegar. Beleza, agora sim, read only. Joia. As alterações que eu precisava fazer no meu salvar são basicamente essas, beleza? O que a gente precisa ter em mente aqui, né? Toda vez que a gente está inserindo um registro, a gente não pode mais, na nossa consulta, olhar se o ID é diferente de 0. Isso não faz mais sentido, né? A gente fazia isso antes, só que isso agora não faz mais sentido. Porque agora não tem mais ID 0, não existe mais isso, né? Então nós podemos remover isso daqui. Beleza? Removido. Joia. Isso daqui já dá para a gente ter uma boa noção, né, do que a gente precisa, né? Basicamente as alterações que a gente tinha que fazer eram mais essas, tá? Uma coisa importante aqui. Lembra que antes a gente tinha um tamanho fixo de 10, certo? Agora nós não temos mais somente 10 elementos. Agora nosso tamanho do nosso array tende ao infinito. Nós podemos inserir quantos registros a gente quiser. Então, quando eu estiver consultando as pessoas, eu não posso consultar a minha lista de pessoas de 0 a 10. Eu tenho que consultar ela de 0 até o tamanho, né, do meu array. Então aqui eu vou olhar o seguinte, até o contador, né, for menor do que pessoas.length. Ou seja, o length é a quantidade de registros. Se eu tenho 1000 pessoas, o meu length é 1000. Né? Mesmo que o meu índice seja 999, né, como a gente trabalha com array. Mas, maravilha, é isso daqui. Então, essas são as principais alterações, né? Vamos validar se a gente esqueceu de alguma coisa, né? Mas, de forma geral, é isso daqui. Então, vou pegar aqui, desculpa, beleza. Então, pode notar que eu não consigo mais inserir registro no meu campo ID, né? Não habilita mais. E eu vou ter que inserir aqui, teste. Não inseriu. Vamos ver o que eu esqueci, o que está dando erro. Beleza, teste. Tá. Pode ser a minha consulta. Também não é a consulta. Teste 2. Também não é a consulta. Tá. Então, teve alguma coisinha aqui que eu esqueci, tá? Que ele não está inserindo. Joia. Tá. Galera, eu esqueci de uma coisinha aqui, tá? Quando a gente está fazendo uma consulta, tá? Pode ser que eu esteja passando ali por... pode ser que a minha posição no array nem exista ainda, né? Então, o que eu tenho aqui? O que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar se pessoas naquela posição, né, o array pessoas naquela posição que eu estou buscando, se ele existe. Porque agora a gente não está trabalhando mais com um universo conhecido, né? Antes a gente tinha só 10. Agora, pode ser que aquela posição 0 que eu estou olhando exista ou não, né? Então, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar se if pessoas na posição i existe, beleza? Da mesma forma que a gente fez nos outros lugares. Então, if pessoas na posição i, né, se ele existe ou se ele está setado, então eu vou conferir, eu vou tratar essa consulta, beleza? Vamos testar se era isso mesmo, tá?
Vai carregar, teste 2. Ainda não é. Pessoal, eu só dei uma pausinha para não segurar o vídeo, tá? Enquanto eu analisava, mas eu esqueci de uma coisa primordial aqui, tá? Vocês vão entender como foi bobo o meu erro. Aqui, quando eu estou salvando, eu estou montando certinho o registro, olhando se há alteração ou não. Só que eu não faço nada com essa pessoa que eu montei aqui. O que eu deveria fazer? Eu deveria pegar a pessoas na posição do meu ID e atribuir pessoa, né, que é a pessoa que eu criei aqui. Então eu deveria colocar essa pessoa no meu array. Só que eu não estava colocando, ou seja, o meu array estava sempre vazio, beleza? Isso não anula o que eu falei aqui embaixo, tá? Essa alteração a gente precisa fazer mesmo, tá? De qualquer forma. Então vamos recarregar e testar novamente. Teste. Tá bem, vamos ver. Ah, tá. Acho que eu não tinha recarregado, tá bom. Teste, vamos colocar teste 2. Tá vendo que ele sempre está buscando o que a gente só o que está preenchido, né? Teste 3. Agora eu vou tirar isso daqui, vamos ver se ele vai trazer os 3. Trouxe os 3. Então, isso daqui é o que a gente queria, tá? A gente não está mais digitando ID, a gente está tendo IDs aqui automaticamente, beleza? Só que isso aqui tá chatinho, né? O fluxo desse formulário. Vamos fazer o seguinte, toda vez que a gente salvar, a gente limpa. E vamos criar também um botãozinho novo aqui. Quando a gente clicar em novo, ele vai limpar e preparar para a gente inserir um novo registro. Vamos fazer isso. Então eu vou criar aqui um botãozinho chamado novo. E ele vai chamar uma função chamada limpar formulário. Beleza? E ele vai ser do tipo warning. É amarelinho, warning, do Bootstrap. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, vou ser parecido com o editar, vou dar uma cópia aqui no editar, eu vou chamar ele de limpar formulário, ele não vai receber nada, ele vai atribuir o ID como vazio, o nome como vazio, vai dar um foco no nome, tá? E é isso. E o limpar formulário também vai ser chamado quando eu salvar. Então eu vou salvar, vou limpar o formulário e vou consultar as pessoas. Vamos ver se desse jeito fica melhor. Então beleza, vou colocar aqui teste 1, teste 2. Veja que ele já não trouxe só o teste 2, ele trouxe agora tudo, porque eu estou limpando o formulário. Ou seja, quando eu faço a consulta, ele não pega mais só aquele último que eu acabei de inserir, né, porque estava preenchido aqui no campinho. Teste 3. Vamos colocar aqui mais valores aleatórios, enfim. É isso, incluir até um com vazio aqui. Vamos excluir esse. Tá? Ah, tá. Preencheu com 0. Pegamos um bugzinho aqui. Já vamos fazer o seguinte, já vamos resolver esse bug, então. Vamos, você viu que eu tentei excluir um registro com nome vazio e ele bugou a nossa aplicação. Então, vamos fazer o seguinte, que isso daqui já é uma coisa legal, tá? Vamos colocar uma validação. If nome, ou seja, if não nome, vou dar um alert. Informe um nome válido. Ok? E return. Isso já não vai acontecer mais, beleza? Então, vou tentar salvar aqui um nome vazio. Informe um nome válido. Ele já não faz mais nada. Não vamos ter mais aquele bug. Teste 1. Teste 2. Vamos colocar aqui valores aleatórios. Não deixa mais vazio. E tudo continua funcionando. Eu consigo excluir. Né? O erro está na minha exclusão, hein? Vamos ver o que quebrou na nossa exclusão. Porque eu consigo editar. Então, beleza. Excluir pessoa. Ah, tá. Tá aqui, pessoal. O que eu tenho que fazer? Eu não posso mais fazer isso, tá? Porque, na verdade, agora eu só tenho que invalidar aquela posição.
Então, vou fazer o seguinte, pessoa naquela posição vai receber undefined, tá? Que a gente chama no JavaScript de undefined. Undefined ele é equivalente ao nulo, tá? Então, basicamente é isso que a gente está fazendo. A gente está setando aquela pessoa como nulo. Pegamos um errinho aqui. Teste 1. Vamos colocar aqui vários valores. Ótimo. Vamos excluir aqui o 4. Veja que o meu A estava preenchido, ele já buscou só por A, não achou nada. Excluir 2, o 5. Vamos editar aqui vamos editar esse registro aqui, ó. Só que quando eu cliquei em editar, ele já traz tudo para mim. Já traz o ID setado, né? Então eu vou chamar o 6 aqui de teste definitivo. Mudou para mim para teste definitivo. Você dá um novo, ele prepara o campinho para inserir um novo, e eu vou colocar aqui novo. E gera um novo, com ID 9, porque eu escolhi o 8. Então essas são as alterações que eu queria mostrar para vocês, né? O vídeo acabou ficando um pouquinho longo, mas foi bom que a gente conseguiu preparar a nossa aplicaçãozinha para um próximo passo, beleza? No próximo vídeo a gente vai já tentar partir para algo um pouquinho mais sólido, tá? A gente vai migrar esse código nosso que está puramente JavaScript, para a gente começar a pensar em alguma APIzinha, tá? Então a gente vai partir o próximo passo para uma API Node no back-end e consumindo o front-end aqui com uma lib, tá? Só que a lib é surpresa, vocês só vão saber no próximo vídeo, tá bom? Então, obrigado, deixa o seu curtir, compartilhe com quem está aprendendo programação e espero que o vídeo tenha sido de grande valia para você. Abraço!